Bem-vindo a uma revelação sensacional. Aos 49 anos, Angelina Jolie está entrando no centro das atenções e quebrando seu silêncio como nunca antes. Em uma entrevista exclusiva, ela está pronta para revelar a verdade por trás de sua separação altamente divulgada de Brad Pitt. De histórias não contadas a dramas de bastidores, Angelina promete nos dar uma visão crua e envolvente do divórcio. Prepare-se para descobrir os segredos que permaneceram ocultos durante anos. Fique atento enquanto Angelina Jolie fala sobre o passado, o presente e tudo mais nesse momento imperdível. O divórcio. Quando Angelina Jolie pediu o divórcio de Brad Pitt em setembro de 2016, o fato causou comoção em Hollywood e no mundo. O casal aparentemente perfeito, muitas vezes chamado de Brangelina, estava junto há mais de uma década, e sua história de amor era o sonho dos tabloides. Mas, nos bastidores, os problemas já vinham se formando há algum tempo. A gota d'água veio durante um incidente de avião, agora infame, que mudou tudo. O incidente de avião ocorreu em 14 de setembro de 2016, durante um voo particular da França para Los Angeles. Angelina, Brad e seus 6 filhos estavam a bordo do avião, e o que deveria ter sido uma viagem de rotina rapidamente se transformou em uma discussão acalorada. Relatos sugerem que Brad estava bebendo, e durante o voo começou uma discussão entre ele e Angelina. A tensão aumentou e alega-se que a situação se tornou física quando Brad confrontou um de seus filhos, Maddox. Esse incidente foi o ponto de virada para Angelina. Embora o casal já estivesse tendo problemas há algum tempo, a briga no avião a levou a tomar uma atitude. Poucos dias depois, em 19 de setembro de 2016, Angelina pediu o divórcio, alegando diferenças irreconciliáveis e solicitando a guarda integral dos filhos. Para muitos, foi uma atitude chocante, mas para as pessoas próximas ao casal, ficou claro que o relacionamento deles já estava se desfazendo há algum tempo. A notícia do divórcio tornou-se rapidamente um frenesi na mídia. O casal, que sempre protegeu ferozmente sua vida privada, de repente se viu no centro de uma separação muito pública. As especulações corriam soltas, com rumores sobre o suposto abuso de substâncias e problemas de raiva de Brad, bem como sobre a tensão que os diferentes estilos de criação de seus filhos haviam colocado em seu relacionamento. Embora Brad tenha negado qualquer abuso físico contra seus filhos, o incidente foi suficiente para desencadear uma investigação do FBI e do Departamento de Serviços para Crianças e Famílias do Condado de Los Angeles, DCFS. Os 2 órgãos investigaram as alegações de abuso infantil, mas, no final, não houve acusação contra Brad. Apesar disso, os danos ao relacionamento com a família, especialmente com os filhos, já haviam sido causados. O julgamento público foi intenso, com cada detalhe da separação sendo dissecado pela mídia. Angelina, conhecida por sua personalidade forte e independente, foi elogiada por alguns por tomar uma posição para proteger seus filhos, enquanto outros a criticaram pela forma como o divórcio estava sendo conduzido. Por outro lado, Brad, que há muito tempo era um dos atores mais queridos de Hollywood, viu sua imagem ser abalada com o surgimento de boatos sobre seu comportamento. Quando o processo de divórcio começou, ficou claro que essa não seria uma separação amigável. As diferenças do casal, que antes faziam com que parecessem uma combinação perfeita, agora os estavam separando de uma forma muito pública e dolorosa. A decisão de Angelina de pedir a guarda integral dos filhos foi vista por muitos como um sinal da gravidade da situação. Em meio a tudo isso, Brad ficou devastado com a reviravolta dos acontecimentos. Ele sempre foi um pai prático e ficou profundamente magoado com a ideia de que poderia perder o acesso aos filhos. A ideia de sua família ser separada era muito difícil de suportar, e foi relatado que ele estava disposto a fazer o que fosse preciso para consertar as coisas. No entanto, o estrago já havia sido feito. O outrora casal de ouro estava agora envolvido em uma amarga batalha legal, com seus filhos no meio. O incidente com o avião desencadeou uma cadeia de eventos que levaria a anos de conflito, pois tanto Angelina quanto Brad lutaram para proteger o que acreditavam ser o melhor para a família. Desde o início, a guarda dos 6 filhos, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh e os gêmeos Knox e Vivienne, foi a questão central da disputa judicial. A decisão de Angelina Jolie de buscar a custódia física total foi uma medida que Brad Pitt não tomou de ânimo leve. Pitt, que sempre foi um pai prático, foi inflexível em manter um acordo de custódia compartilhada. Essa discordância preparou o terreno para uma longa e amarga batalha pela custódia que viria a definir o processo de divórcio. Os problemas legais começaram quase imediatamente após o pedido de divórcio em setembro de 2016. A equipe jurídica de Jolie argumentou que a custódia total era necessária devido a preocupações com a educação de Pitt, especialmente à luz do infame incidente de avião que desencadeou o divórcio. Pitt, no entanto, negou qualquer alegação de abuso e solicitou a guarda conjunta, argumentando que era do interesse das crianças que ambos os pais participassem ativamente de suas vidas. À medida que os meses se transformaram em anos,
a batalha pela custódia só se intensificou. Ambos os lados apresentaram seus casos no tribunal, com a equipe de Jolie enfatizando suas preocupações com o comportamento passado de Pete, enquanto os advogados de Pete contra-atacaram, destacando seus esforços para melhorar e seu profundo compromisso com os filhos. Os processos judiciais se tornaram cada vez mais complexos, com vários juízes, terapeutas e especialistas em custódia de crianças sendo chamados para avaliar o caso. Um dos momentos mais significativos da batalha judicial ocorreu em 2018, quando um juiz determinou que as crianças precisavam ter um relacionamento mais significativo com o pai. O tribunal ordenou que Jolie permitisse que Pete tivesse mais acesso às crianças, alertando que ela poderia perder a guarda primária se não cumprisse a decisão. Essa decisão foi vista como uma grande vitória para Pete, que há anos vinha lutando para ter mais tempo com os filhos. No entanto, a vitória foi agridoce, pois a decisão não marcou o fim de suas batalhas legais, mas sim outro capítulo em seu conflito contínuo. A complexidade do caso aumentou ainda mais em 2020, quando começou uma nova rodada de audiências no tribunal, com foco em saber se Jolie deveria continuar a ter a custódia física exclusiva ou se Pete receberia a custódia conjunta. A pandemia atrasou os procedimentos, acrescentando outra camada de frustração para ambas as partes. Em 2021, o juiz que inicialmente supervisionou o caso concedeu a Pete a guarda conjunta, o que foi uma mudança significativa em relação aos acordos anteriores. Mas Angelina rapidamente contestou a decisão, argumentando que o juiz não havia considerado adequadamente suas preocupações com o comportamento de Brad. O juiz acabou sendo desqualificado devido a um conflito de interesses, e o acordo de custódia foi mais uma vez colocado em um limbo. Além da custódia, outro grande ponto de discórdia em sua batalha legal foram as disputas financeiras. Apesar de ambos possuírem grandes fortunas, a divisão dos bens tornou-se uma questão importante. O bem compartilhado mais proeminente, a propriedade francesa Château Miraval, tornou-se um símbolo de seu relacionamento desfeito. Comprada em conjunto em 2008, a propriedade foi o local onde eles imaginaram um futuro, chegando a se casar lá em 2014. No entanto, após a separação, ela se tornou o foco de suas disputas legais, com desentendimentos sobre sua propriedade e a administração complicando ainda mais o divórcio. Em 2022, as coisas tomaram outro rumo, quando Jolie vendeu sua participação no Château Miraval, sem consultar Pete, o que levou a outro processo. Pete acusou Jolie de tentar minar o sucesso do vinhedo, vendendo sua parte a um terceiro, o que, segundo ele, não era do interesse dos filhos. Essa disputa legal sobre a propriedade tornou o processo de divórcio mais complexo. Publicamente, tanto Jolie quanto Pete tentaram se apresentar como focados no que é melhor para seus filhos, mas as batalhas legais em andamento, sem dúvida, afetaram os dois. Jolie enfatizou seu papel de mãe, tentando proteger seus filhos, enquanto Pete trabalhou para reparar sua imagem, tanto aos olhos do público quanto de sua família. Apesar de seus esforços para proteger os filhos do pior do conflito, a prolongada batalha jurídica tornou impossível evitar completamente o impacto. Um dos aspectos mais desafiadores do conflito em curso foi o envolvimento do filho mais velho, Maddox, que se afastou de Pete. Maddox, que supostamente foi o centro do incidente com o avião, tem vivido de forma independente e estudado no exterior. Seu relacionamento com Pete continua tenso, acrescentando outra camada de tristeza à situação já complexa. Como o divórcio continua se arrastando, está claro que o conflito entre Jolie e Pete está longe de terminar. Com o surgimento de novos desafios legais e feridas antigas ainda cruas, o caminho para a resolução continua incerto. Por enquanto, tanto Angelina Jolie quanto Brad Pitt devem continuar a navegar pelo difícil terreno de suas batalhas legais em andamento, com a esperança de que algum dia possam encontrar uma maneira de deixar o passado para trás e se concentrar no que realmente importa, o bem-estar de seus filhos. Vida após o divórcio. Quando a poeira começou a baixar lentamente após o divórcio altamente divulgado de Angelina Jolie e Brad Pitt, um dos acontecimentos mais tristes veio dos filhos do casal, quando foi relatado que alguns deles começaram a se distanciar do pai, abandonando o sobrenome Pitt. Maddox, o mais velho, foi o primeiro a mostrar seu distanciamento. Quando Maddox se mudou para a Coreia do Sul para fazer faculdade, estudando na Universidade Yonsei, ficou evidente que ele estava trilhando seu próprio caminho, longe dos holofotes de Hollywood, e principalmente de seu pai. Surgiram relatos de que Maddox havia legalmente retirado Pitt de seu nome, usando apenas Jolie em documentos oficiais. Embora esse fato não tenha sido confirmado publicamente por Maddox ou Angelina, ele se encaixa na narrativa mais ampla do relacionamento tenso entre pai e filho. Os irmãos mais novos de Maddox parecem estar seguindo o exemplo, pelo menos em termos de suas personalidades públicas. Em agosto de 2024, Shiloh, que já foi a menina dos olhos do pai, enquanto comemorava seu aniversário de 18 anos,
entrou com um pedido para que Pete fosse legalmente removido de seu sobrenome. Um vídeo de sua irmã, Zahara, também foi compartilhado online, mostrando-a compartilhando seu nome com sua irmandade na Spelman College. Meu nome é Zahara Marley Jolie. No clipe podemos ver que o Pete está faltando. Por fim, o nome de Vivienne foi registrado como Vivienne Jolie na peça The Outsiders, onde ela aparece como produtora ao lado de sua mãe. Fontes afirmam que os outros filhos têm um relacionamento tenso com o pai, alegando que o relacionamento de Brad com Maddox e Pax é inexistente nesse momento, e ele quase não tem notícias de Zahara. A fonte observou ainda que eles têm se esforçado para perdoar e se relacionar com Brad desde o divórcio. A mãe deles é a chefe de família e os criou com amor e altruísmo a vida inteira. Depois que Brad foi embora, foi muito difícil para eles vê-lo entrar em guerra com ela. Angelina sempre enfatizou um ambiente próximo e de apoio para seus filhos, especialmente após o divórcio. Ela tem falado abertamente sobre seus esforços para ajudá-los a se curar e seguir em frente. E essa dinâmica de proximidade parece ter incentivado as crianças a adotarem Jolie de forma mais proeminente em suas vidas. Para Brad Pitt, a distância cada vez maior de seus filhos foi, sem dúvida, dolorosa. Uma fonte próxima a ele afirmou que ele estava arrasado com as escolhas que os filhos haviam feito e que, para ele, era mais do que uma mudança de nome. Era um símbolo de um distanciamento mais profundo que vinha se formando há anos. Relatórios sugerem que ele tentou consertar seu relacionamento com eles, especialmente depois de trabalhar em sua sobriedade e refletir sobre seu comportamento passado. Entretanto, reconstruir a confiança é um processo lento e difícil, especialmente quando as feridas são profundas. Brad tem se mantido em silêncio sobre o fato de seus filhos terem abandonado seu sobrenome, talvez por entender que forçar a questão poderia fazer mais mal do que bem. Em meio a essas lutas pessoais, começaram a se espalhar rumores sobre a vida privada de Brad Pitt, especialmente em relação à sua sexualidade. Ao longo dos anos, houve sussurros persistentes sugerindo que Brad poderia ser gay, um tópico que foi exagerado pelos tabloides, mas nunca provado com evidências confiáveis. Esses rumores ressurgiram com mais intensidade após seu divórcio de Angelina, já que o público, sem se importar com seus negócios, se perguntava sobre os possíveis motivos da separação. Embora nunca tenha havido nenhuma prova concreta para apoiar essas alegações, e o próprio Brad não as tenha abordado publicamente, os rumores contribuíram para o já intenso escrutínio da mídia em torno de sua vida pessoal. Brad expressou em entrevistas anteriores que seus filhos são tudo para ele. Em uma entrevista à Psychologist Magazine, ele disse: "Eu me importo com meus filhos mais do que comigo mesmo, o que eu acho que é a verdadeira definição de amor. Você enxerga além de si mesmo e se torna mais generoso e generoso, querendo apenas o melhor para a sua família. E assim fica claro que esse distanciamento é um dos aspectos mais desafiadores de sua vida pós-divórcio. Ainda assim, ele parece empenhado em apoiá-los, mesmo que isso signifique dar-lhes o espaço de que precisam. De muitas maneiras, essa situação reflete as emoções complexas envolvidas na separação de qualquer família, ampliadas pelos holofotes públicos em que o clã Jolie Pitt se encontra. Apesar da distância, a esperança é que o tempo cure algumas dessas feridas. O amor entre pais e filhos é duradouro, e embora o relacionamento entre Brad e seus filhos esteja tenso no momento, não está fora de cogitação. Muitos fãs da família Jolie Pitt esperam que, à medida que os filhos cresçam e ganhem perspectiva, eles possam encontrar uma maneira de se reconectar com o pai, mesmo que seja sob a bandeira Jolie. Embora a decisão das crianças de abandonar o sobrenome Pitt reflita as escolhas pessoais que estão fazendo após o divórcio dos pais, ambos os pais estão em uma jornada de redescoberta e resiliência, abraçando sua nova vida com a mesma determinação que sempre os definiu. Após seu divórcio altamente divulgado, Angelina Jolie embarcou em uma jornada de autodescoberta e cura. Para alguém que sempre foi ferozmente independente e motivada, esse capítulo de sua vida foi particularmente desafiador, dizendo que ela perdeu a capacidade de viver uma vida normal. Embora o divórcio, sem dúvida, tenha deixado cicatrizes, Angelina saiu dele com um senso renovado de propósito, concentrando-se em seus filhos, sua carreira e seus esforços humanitários. Logo após a separação, Angelina se dedicou aos 6 filhos. Como principal cuidadora, ela assumiu a missão de proporcionar estabilidade e apoio a eles durante esse período. Isso significava colocar as necessidades deles acima de tudo, mesmo quando ela lidava com os desafios emocionais e legais do divórcio. Viver como mãe solteira também significou que Angelina teve de reavaliar suas prioridades. Ela começou a passar mais tempo em casa, concentrando-se na educação e no bem-estar de seus filhos. A família se mudou para uma nova casa em Los Angeles, um espaço que Angelina descreveu como um recomeço, um lugar onde poderiam ficar mais perto do pai, criar novas lembranças
e começar a se recuperar. A casa, cheia de calor e amor, tornou-se o centro do mundo deles. E o papel de Angelina como mãe assumiu um significado ainda maior. Profissionalmente, Angelina não se esquivou dos holofotes, mas abraçou projetos que se relacionavam com sua jornada pessoal. Ela continuou atuando, dirigindo e produzindo, mas com um foco mais acentuado em histórias que refletiam seus valores. Um desses projetos foi o filme First They Killed My Father, 2017, uma história profundamente pessoal que ela dirigiu e coescreveu, baseada nas memórias de um autor cambojano e ativista dos direitos humanos. O filme, que foi um trabalho de amor para Angelina, destacou seu compromisso de trazer à tona histórias poderosas e socialmente relevantes. Foi também um tributo à herança de seu filho adotivo Maddox, demonstrando ainda mais sua dedicação às raízes e à identidade de seus filhos. Ela, juntamente com sua filha Vivienne, também produziu o musical da Broadway The Outsiders, que ganhou 4 prêmios na cerimônia do Tony Award de 2024. Além de sua carreira cinematográfica, o trabalho humanitário de Angelina continuou sendo a pedra angular de sua vida. Como enviada especial do AC Anywhere, ela continuou a viajar para algumas das regiões mais problemáticas do mundo, defendendo refugiados e pessoas deslocadas. Nos anos pós-divórcio, ela intensificou seus esforços, usando sua plataforma para aumentar a conscientização e chamar a atenção para as crises globais. Para Angelina, esse trabalho não era apenas uma carreira, era um chamado que lhe proporcionava um senso de propósito e realização, especialmente em uma época em que sua vida pessoal estava repleta de desafios. Angelina também enfrentou problemas de saúde significativos durante esse período, com os quais lidou com sua força e franqueza características. Em 2013, ela foi submetida a uma mastectomia dupla preventiva, depois de saber que era portadora do gene BRCA1, que aumentava significativamente o risco de câncer de mama e de ovário. Mais tarde, em 2015, ela teve seus ovários e trompas de falópio removidos pelo mesmo motivo. Essas decisões, tomadas para garantir que ela pudesse estar presente para seus filhos a longo prazo, foram difíceis, mas necessárias. Ela falou publicamente sobre essas experiências, na esperança de capacitar outras mulheres a assumir o controle de sua saúde e fazer escolhas informadas. Durante todos esses desafios, Angelina manteve um senso de graça e dignidade, recusando-se a deixar que suas lutas a definissem. Ela sempre falou sobre a importância da resiliência, não apenas para si mesma, mas também para seus filhos. Enquanto Angelina Jolie estava encontrando seu lugar após o divórcio, Brad Pitt estava em seu próprio caminho de reflexão, redenção e reinvenção. Para Brad, o divórcio foi um sinal de alerta, um momento que o forçou a confrontar seu passado e a fazer mudanças significativas em sua vida. Conhecido por seu charme descontraído e aparência de líder, Brad teve que se aprofundar para reconstruir sua vida, tanto pessoal quanto profissionalmente. Um dos aspectos mais significativos da jornada pós-divórcio de Brad foi seu compromisso com a sobriedade. Em várias entrevistas, Brad admitiu que o fato de beber teve um papel importante no rompimento de seu casamento. Após a separação, ele tomou a decisão de ficar sóbrio, buscando a ajuda dos alcoólicos anônimos e contando com uma rede de apoio para se manter no caminho certo. A franqueza de Brad sobre seus problemas com o álcool foi um ponto de virada, pois mostrou sua disposição de mudar e assumir a responsabilidade por suas ações. Essa jornada para a sobriedade não foi apenas para abandonar o álcool, foi para redescobrir quem ele era e se tornar um pai e uma pessoa melhor no processo. Profissionalmente, os anos pós-divórcio de Brad foram marcados por algumas das atuações mais aclamadas pela crítica de sua carreira. Em 2019, ele estrelou o filme Era Uma Vez em Hollywood, dirigido por Quentin Tarantino. Seu papel como o descontraído dublê Cliff Booth lhe rendeu um Oscar de melhor ator coadjuvante, e foi a prova de seu talento duradouro e de sua capacidade de se conectar com o público. O filme, que era ao mesmo tempo uma carta de amor a Hollywood e uma meditação sobre a fama que se esvaiu, repercutiu em Brad em um nível pessoal, já que ele também estava navegando em seu lugar em um setor em constante mudança. Brad também encontrou consolo na arte durante esse período. Ele começou a esculpir e passava horas em seu estúdio em Los Angeles, criando peças que refletiam seu mundo interior. Essa saída criativa lhe proporcionou uma sensação de paz e propósito, permitindo que ele canalizasse suas emoções em algo tangível e significativo. Para Brad, a arte se tornou uma forma de terapia, ajudando-o a processar a dor do divórcio e os desafios de sua nova vida. Outro aspecto importante da vida de Brad após o divórcio foi seu envolvimento com a filantropia. Ele continuou seu trabalho com a Make It Right Foundation, que fundou para construir casas sustentáveis em Nova Orleans após o furacão Katrina. Embora a fundação tenha enfrentado desafios legais, Brad continuou comprometido com causas que refletiam seus valores, incluindo sustentabilidade ambiental e moradias acessíveis. A jornada de Brad após o divórcio tem sido de autodescoberta e crescimento. Ele aproveitou a oportunidade para refletir sobre sua vida,
fazer reparos quando necessário e buscar novas paixões. Seu foco deixou de ser a manutenção de uma imagem pública perfeita e passou a ser uma vida mais autêntica, que abraça tanto seus pontos fortes quanto suas deficiências. Enquanto Angelina Jolie e Brad Pitt continuam em seus caminhos separados, suas vidas pós-divórcio ilustram as diferentes maneiras pelas quais as pessoas podem encontrar força e propósito após uma grande mudança na vida. Embora suas jornadas tenham sido marcadas por desafios, cada um deles encontrou maneiras de seguir em frente, para si e para seus filhos. À medida que continuarem a evoluir, o impacto duradouro de sua jornada será visto não apenas em suas vidas pessoais, mas também no legado que deixarão para trás. Vida pregressa, relacionamento e sucesso. A história de Angelina Jolie e Brad Pitt, geralmente chamada de Brangelina, cativou o mundo por mais de uma década. Antes de se tornarem um dos casais poderosos mais famosos de Hollywood, Angelina e Brad já haviam construído carreiras impressionantes para si mesmos, cada um alcançando o ápice do sucesso por direito próprio. Seu eventual encontro e o início de seu relacionamento se tornariam um capítulo importante em suas vidas. Mas foram seus primeiros anos que estabeleceram a base para quem eles se tornariam, tanto individualmente quanto juntos. Angelina Jolie nasceu em 4 de junho de 1975, em Los Angeles, Califórnia, em uma família já profundamente inserida no setor de entretenimento. Seu pai, Jon Voight, foi um ator ganhador do Oscar, enquanto sua mãe, Marceline Bertrand, foi atriz e produtora. Desde muito jovem, Angelina foi exposta ao mundo do cinema, mas sua infância esteve longe de ser glamurosa. A separação de seus pais, quando ela tinha apenas 1 ano de idade, teve um impacto profundo sobre ela, levando a um relacionamento tenso com o pai e a um vínculo mais estreito com a mãe. O início da vida de Angelina foi marcado por uma busca de identidade e propósito. Ela frequentou o Lee Strasberg Theatre Institute, onde começou a desenvolver suas habilidades de atuação, mas sua adolescência não foi nada tranquila. Ela lutou contra sentimentos de isolamento e até experimentou a automutilação. Apesar desses desafios, ela continuou determinada a ter sucesso na atuação, inspirada pelo amor de sua mãe pelo ofício. Seu papel de destaque veio em 1998, quando estrelou como Dia Karanji no filme biográfico da HBO, Dia. Sua interpretação da supermodelo problemática foi aclamada pela crítica, rendendo-lhe um Globo de Ouro e colocando-a no mapa como uma atriz séria. Em seguida, veio sua atuação vencedora do Oscar em Garota Interrompida, 1999, em que interpretou Lisa, uma sociopata carismática. As atuações intensas e a beleza marcante de Angelina rapidamente a tornaram uma estrela de Hollywood. Mas foi sua personalidade fora das telas, marcada por suas tatuagens, relacionamentos não convencionais e trabalho humanitário, que a diferenciou de seus colegas. Brad Pitt nasceu em 18 de dezembro de 1963, em Shawnee, Oklahoma, e foi criado em Springfield, Missouri. Ele cresceu em uma família unida e conservadora, com valores fortes, que moldaram seus primeiros anos de vida. Brad frequentou a Universidade do Missouri, onde estudou jornalismo e publicidade, mas, a apenas 2 créditos da formatura, tomou uma decisão ousada. Abandonou a faculdade e se mudou para Los Angeles para seguir a carreira de ator. Em Los Angeles, a jornada de Brad rumo ao estrelato não foi nada instantânea. Ele fez biscates, inclusive se vestir como um frango gigante para uma rede de fast food, enquanto fazia testes para papéis. Sua persistência valeu a pena quando ele conseguiu um pequeno papel na série de TV Dallas, em 1987. No entanto, foi sua breve, mas memorável participação em Thelma & Louise, 1991, que o transformou em uma sensação da noite para o dia. Interpretando o charmoso vagabundo Yardé, o desempenho de Brad, juntamente com sua inegável boa aparência, fez dele um galã instantâneo. Ao longo da década de 1990, Brad consolidou seu status de protagonista em Hollywood. Ele estrelou uma variedade de filmes, desde o thriller psicológico C7N, 1995, até o clássico cult Clube da Luta, 1999. Suas atuações demonstraram sua versatilidade como ator, capaz de interpretar tanto o herói romântico quanto o anti-herói corajoso. No início dos anos 2000, Brad era um dos maiores astros de Hollywood, conhecido por seu talento, carisma e boa aparência. Apesar do sucesso, Brad sempre buscava papéis mais desafiadores que o impulsionassem como ator. Ele também estava profundamente interessado na produção de filmes, o que o levou a cofundar a produtora Plan B Entertainment. A Plan B produziria vários filmes aclamados pela crítica, incluindo 12 Years a Slave, 2013, que ganhou o Oscar de melhor filme. Quando Angelina Jolie e Brad Pitt se cruzaram, ambos estavam no auge de suas carreiras. Seu encontro, no entanto, não apenas mudaria suas vidas, mas também cativaria o mundo de uma forma que poucos romances de Hollywood já tiveram. Os dois se conheceram no set de filmagem de Sr. e Sra. Smith, em 2004.
um filme em que interpretavam um casal que levava uma vida dupla como assassinos. A química entre eles era inegável, tanto dentro quanto fora da tela. Na época, Brad ainda era casado com Jennifer Aniston, e os rumores de um caso entre ele e Angelina começaram a circular rapidamente. Inicialmente, Brad e Angelina negaram qualquer envolvimento romântico durante as filmagens de Sr. e Sra. Smith. Mas, mais tarde, Angelina admitiu que eles realmente se apaixonaram no set. O relacionamento deles se tornou oficial em 2005, logo após Brad e Jennifer Aniston anunciarem sua separação. O público ficou fascinado com o drama que se desenrolava e os meios de comunicação apelidaram o novo casal de Brangelina. Apesar do escândalo, o relacionamento de Brad e Angelina prosperou e eles rapidamente se tornaram um dos casais mais comentados do mundo. Como casal, Brad e Angelina usaram sua fama para iluminar causas que eram importantes para eles, seja por meio de seu trabalho com refugiados ou de seus esforços para reconstruir Nova Orleans após o furacão Katrina. Eles eram frequentemente vistos como o epítome de um casal poderoso, bonito, bem-sucedido e aparentemente dedicado a tornar o mundo um lugar melhor. O relacionamento deles não se tratava apenas de romance, mas também de valores compartilhados e respeito mútuo pelo trabalho um do outro. Embora a mídia muitas vezes se concentrasse em suas aparências glamorosas e momentos no tapete vermelho, nos bastidores, eles estavam profundamente comprometidos com sua família e seus esforços humanitários globais. Foi somente após a separação deles em 2016 que as rachaduras que vinham se formando ao longo dos anos apareceram, mostrando que nada era perfeito sob o sol. Você gostou deste vídeo? Clique em qualquer um dos cartões na sua tela agora mesmo para ver conteúdo semelhante. Obrigado!